Gente, vocês acreditam que eu filmei horrores e não pegou nada do que eu estava falando? E agora eu tô puta com isso. Mas faz parte, né? Vai entrar justamente sobre o que eu estava falando, que é sobre a paciência do tentar e a frustração no conseguir. Enfim, eu sou uma pessoa completamente introspectiva e isso não é novidade pra quem me conhece, e eu acho que até pra vocês talvez não seja. Se vocês verem os meus vídeos, vocês vão perceber. E não basta ser introspectiva, eu ainda sou uma pessoa que pensa muito. Muito, 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 muito. Isso poderia ser um grande problema, mas eu acho que finalmente eu consegui aprender a lidar com isso. E por que eu queria falar sobre isso? Porque ontem, finalmente, depois de 4, 5 anos, mais ou menos uns 5 anos, eu consegui encontrar finalmente uma proteína vegetal que eu consiga consumir. Porque todas as outras proteínas que eu já comprei, eu nunca consegui consumir. Tipo assim, não que eu não conseguia consumir, eu tomava, mas eu tomava com vontade de vomitar. E às vezes aquilo era tipo assim, algo com. Não era de um jeito bom, não é igual você comer, sei lá, um prato de arroz e feijão, sabe? Que você come e fala, tipo, nossa, que delícia. Não, eu tomava proteína muito forçada. Tá, Nathalie, mas e o que isso tem a ver com o assunto? É justamente sobre a paciência do encontrar e a frustração no conseguir. E por quê? E o que eu quero falar é justamente sobre isso, porque eu estava pensando e linkou com muita coisa que tem acontecido na minha vida. E basicamente, eu sou uma pessoa que tem um baixo limiar a frustrações. É, ou seja, eu faço as coisas, mas quando as coisas não saem como eu quero, ou eu vejo que eu não estou contente da forma como eu achava que eu ia ficar, eu simplesmente quero parar de fazer aquilo. Eu não sei se isso faz sentido pra vocês, mas é basicamente, nesses 5 anos, gente, eu tô super rinitosa, então, como aqui é vida real, a gente vai ver, tipo, as coisas nas claras mesmo. Faz 5 anos que eu estou tentando encontrar a proteína que eu quero. E nesses 5 anos, eu consumi proteínas de, nossa, trocentas marcas, trocentas. Todas as marcas que vocês imaginarem, tipo, existam no mercado, eu consumi. Desde sabor neutro até sabor de chocolate, manga. Gente, todas. Limão, torta de limão, morango, baunilha. Todas mesmo que vocês imaginarem, eu consumi. E eu nunca consegui encontrar, mas eu continuei persistindo. Porque eu não sei. Eu acredito que. Eu não sei. Não adianta falar que eu acredito em algo porque eu realmente não acredito, mas eu penso que seja porque eu entendo a importância de consumir proteína. Porque só na alimentação, assim, tipo, com comida, eu nunca conseguia bater as minhas proteínas. E, enfim. E todas as vezes que eu tentava, que eu experimentava uma marca nova, eu me frustrava muito, 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 muito. Eu ficava muito braba. Eu ficava, assim, completamente chateada tipo, de ter colocado dinheiro naquilo, de ter colocado uma expectativa e no final me frustrar, sabe? Então, eu comprava a proteína, experimentava a proteína e ia tomando aquilo forçadamente até o momento em que eu não aguentava mais e eu parava de tomar. Mas você vai falar, mas aí você desistia? Não, eu continuava consumindo a proteína. Forçadamente, mas consumia. Eu não desistia, mas eu dava, tipo, pausas temporárias. Talvez acho que dá pra chamar assim, pausas temporárias. Até que finalmente, 5 anos depois, eu encontrei a proteína que eu consegui tomar. E do outro lado do mundo. E isso é muito doido. Porque quando eu encontrei,
não foi tudo aquilo que eu imaginava, sabe? Sei lá, é uma coisa esquisita. Mas o que eu queria linkar com isso é justamente sobre tentar coisas novas. Eu tô num momento da minha vida que eu tenho pensado muito. Mas é um pensamento diferente. Eu acho que a gente vai chegando perto dos 30 e algumas questões vão ficando mais fortes. E eu contei pra vocês no primeiro vídeo que eu consegui encontrar, depois de muitos anos, tipo, desacreditada e pensando muito sobre o que eu queria fazer da minha vida, porque eu achava que eu não queria fazer nada, que nada se encaixava em mim. E depois de ter tentado tantas coisas diferentes, eu finalmente descobri o que eu quero fazer e o que eu gosto de fazer, que é justamente criar vídeos, editar vídeos, construir ali um roteiro, trabalhar com essa parte de comunicação, com essa parte de imagem. São coisas que eu realmente tenho me sentido muito feliz de fazer. Só que não adianta falar que quando a gente encontra algo, esse algo não vem com expectativas. E é justamente sobre essas expectativas que eu quero conversar. Porque eu sempre imaginei que quando eu descobrisse o que eu queria fazer, as coisas iam ficar mais fáceis. Não sei se faz sentido. Talvez eu ia ter um limiar maior e não ia me frustrar tanto. Não sei, era mais ou menos isso. E aí, fazendo esses vídeos, a gente sempre tem uma expectativa quando a gente torna isso público de conseguir visualizações, conseguir curtidas, de conseguir, não sei, talvez seja uma aprovação das pessoas. O que já é errado, né? Porque eu sempre falei que eu não espero aprovação de ninguém. Eu tô tomando na minha cara com isso. Porque eu realmente não posso mentir e falar que eu não estou buscando uma aprovação com isso. Eu não sei, isso é um outro ponto agora que eu preciso pensar, porque me veio agora na cabeça. Talvez seja a pauta para outro vídeo? Não sei, tô confusa. Mas enfim. E, e aí que eu postei um vídeo que eu dei toda a minha vida nele de edição. Foi muito difícil esse vídeo. E foram dias tentando editar, problemas com o editor, problemas com o som, problema de memória. Sério, foram muitos percalços. Foi tipo assim, mais de 4 dias tentando editar um vídeo e passando muita raiva, mas eu não desisti e eu continuei ali. E essa é a parte legal de você ser uma pessoa que não desiste das coisas. Eu não sou uma pessoa que desiste, eu tento o máximo que dá e eu acho que verdadeiramente eu só desisto das coisas quando realmente, tipo assim, existe um motivo muito forte pra desistir. Do contrário, eu não desisto. Eu vou tentando até eu cansar, sabe? E eu postei esse vídeo e ele não teve exatamente o tipo de aprovação que eu esperava. Porque eu realmente esperava que as pessoas valorizassem aquilo. Só que é burrice minha, porque não tem como eu esperar que as pessoas valorizem aquilo porque elas não sabem o que aconteceu por trás disso. Então, olha como é uma validação burra. Como eu posso esperar algo de alguém se essa pessoa nem sabe o que eu passei por trás pra fazer? É muita burrice. Isso é um outro ponto que eu acabei de pensar e que vai me deixar confusa também e pensando por um tempo. Eu já me perdi no que eu tô falando, o meu TDAH tá atacadíssimo. Mas vamos voltar. São muitos links que eu quero fazer, porque eu tenho lido muito. Na verdade, eu sempre li, mas agora eu tô muito focada numa leitura muito particular, assim. Tô indo mais pra filosofia, e enfim, que eu gosto muito, sempre gostei, mas eu sinto que eu nunca tive um tempo dedicado à filosofia, porque a filosofia não basta você ler, você tem que também filosofar para fazer sentido e você levar aquilo para sua vida. E eu sinto que eu sou uma pessoa muito estoica e eu decidi me aprofundar nesse tema. E, e o que me veio assim muito forte na cabeça
e que eu sempre caminhei é que justamente ser uma pessoa de verdade, estar alinhada com os propósitos e com os meus objetivos, mas sem deixar de ser quem eu sou. Não sei se faz sentido pra vocês, mas é basicamente assim: aquilo tem que estar alinhado com a minha verdade. Não adianta eu estar fazendo algo se eu não estou fazendo aquilo de verdade, sabe? Por exemplo, sei lá, eu vou dar um tema, uma coisa assim, um exemplo muito ridículo, mas eu acho que vai exemplificar. Por exemplo, como eu posso ser uma pessoa de igreja que vai lá, reza, ora, faz tudo o que precisa fazer, e que eu sei o que é certo e o que é errado, e sair da igreja e, sei lá, roubar? São coisas que não estão alinhadas, sabe? Tipo, o A não tem nada a ver com o B. Você tem o objetivo de se tornar uma pessoa melhor. Mas e aí você erra numa coisa que escrachadamente é errado. Não tem sentido, sabe? E é sobre isso que eu tenho pensado. Sobre cumprir o meu propósito, o meu objetivo, mas alinhado com quem eu sou, com as coisas que eu acredito e na minha verdade, sabe? Enfim. E é justamente esse o ponto do vídeo. Eu postei o vídeo, eu esperei uma validação e eu não recebi a validação que eu esperava. E aí eu pensei, eu não quero mais fazer isso. A partir de hoje eu não vou mais fazer, eu vou deixar, porque eu sou frustrada. Eu tenho um baixo limiar à frustração e eu admito e eu acho isso ridículo. Mas, ao mesmo tempo que eu tenho um baixo limiar, eu não desisto das coisas. Então isso é um ponto que tem me deixado um pouco doida. Será que é birra? Não sei. Ó, mais um ponto pra eu pensar. Eu já tô perdida. Mas o que eu queria é porque eu tava lendo sobre o princípio luciferiano. E pra quem não sabe, o Lúcifer, ele é um arquétipo, não um arquétipo, mas ele, enfim, uma divindade que ele fala justamente sobre se conhecer, buscar quebrar suas crenças, ter uma sabedoria de si, entender a dualidade, tipo, estar alinhada à justiça, ao conhecimento, à sabedoria, mas de si, sabe? E eu vou dar um exemplo bem chulo, mas eu acho que vai dar pra entender. É basicamente assim: você senta e você para e pensa, o que eu posso fazer para melhorar a minha saúde? Sei lá, você tá com triglicerídeos alto. E aí você para e pensa, o que eu posso fazer para melhorar a minha saúde? Ah, são pilares. Eu tenho que tomar medicação, talvez, eu vou ter que fazer atividade física e eu vou ter que me alimentar direito. Então, são 3 coisas que você precisa fazer para cumprir com o objetivo que é melhorar seu triglicerídeos, correto? E aí, você sabe que você precisa fazer essas 3 coisas. Mas essas 3 coisas para você fazer, você tem que definir pequenos responsabilidades. Por exemplo, tomar medicação. O que eu preciso fazer para tomar medicação? Ah, eu tenho que comprar a medicação e eu tenho que todos os dias tomar tal horário a medicação. Sei lá, fazer atividade física. O que eu tenho que fazer para fazer atividade física? Não sei. Caminhar todos os dias? Ir para academia todos os dias? Sabe, essas pequenas metas. E aí, você. Ai, gente, desculpa, mas é que ser rinitosa é foda. Eu vou até pegar minha caixa de lenço, que caiu aqui, ó, porque sem ela eu não sobrevivo. Ela é minha melhor amiga de todos os dias. E aí, você traça essas pequenas estratégias. E é aí que o diabo mora. O diabo que eu falo, o seu lado que faz você cair na tentação. Basicamente, lembra de Adão e Eva? A cobra seria essa tentação, que é fazer você conhecer um lado que, enfim, faz sentido aí pra vocês. E aí você vai e no primeiro dia você já falha com você mesmo. Por exemplo, você colocou que você quer fazer atividade física, então todos os dias você vai ter que fazer essa atividade física. E aí você tem que entender quais são os bloqueios ou, sei lá, dificuldades que você tem para poder fazer isso.
E aí você coloca lá que você quer fazer atividade física e no primeiro dia você falha. E você não vai. E é aí que entra o princípio luciferiano. Você falhou, você tem que tentar entender por que que você falhou. Ah, e foi porque a preguiça, eu deixei a preguiça me ganhar. Então, você já conheceu uma limitação sua, que é a preguiça. Você precisa trabalhar nessa preguiça. E alinhado também a isso, eu estava lendo um livro muito bom. E ele falava sobre a parte de vícios, que a gente tende a confundir vícios só com álcool, drogas e, enfim, coisas ilícitas, ou compras, ou vício vou falar cama para eu não cair, né? Mas assim, homem e mulher na cama. E não, vícios também são de comportamento, né? E isso eu lembro que a minha psicóloga, há anos atrás, ela me falou que as pessoas, elas tendem muito a julgar as pessoas pelos vícios que são fáceis de identificar, mas elas não percebem que elas também são viciadas e normalmente são vícios em comportamento. E aí o que que é um vício? É aquilo que você tem que lutar muito para você conseguir quebrar, né? Aquilo que sempre te faz voltar a ter um tipo que você cai sempre para aquilo. E aí nesse caso da atividade física seria, sei lá, preguiça. E aí você descobriu que você é, tipo assim, viciado em preguiça. É até engraçado falar isso, né? Mas é só pra exemplificar. Sim, você é viciado em preguiça. Então, o princípio luciferiano viria a mostrar isso, que esse é uma coisa sua, um lado obscuro seu que você precisa melhorar. E a gente acha que é bobeira, mas não é. E aí eu também tava lendo um outro livro que eu adoro ler sobre o karma, mas eu não acredito no karma na forma como ele é colocado. Eu acredito que o karma, ele vem das suas atitudes, não da sua forma de pensamento e não necessariamente como ele é colocado. Eu acredito que, tipo assim, você, nesse caso da atividade física, você deveria ir fazer atividade física. Pensar que você não quer ir não é, assim, um problema. Agora, a partir do momento que você deixa esse pensamento te ganhar e você não vai fazer a sua atividade física, você criou um karma. E aí, como que entra? Cada vez que você vai contra aquilo que você mesmo colocou, que no caso seria praticar atividade física, isso vai ficando cada vez mais difícil de você conseguir. E é justamente isso o princípio luciferiano, eu creio, porque você vai tentando, tentando, tentando fazer as coisas e cada vez vai se tornando muito mais difícil, porque você mesmo vai se bloqueando, sabe? É por isso que é tão difícil você quebrar suas próprias crenças e seus próprios bloqueios e conseguir algo. Por isso que exige tanta disciplina, porque você tem que lutar com aquilo todos os dias. E realmente a vida é uma guerra e você tá em guerra com você mesmo. Tipo, com o seu outro lado seu. E eu não sei se isso faz sentido pra vocês, mas pra mim faz muito sentido. E aí também vai muito da crença de cada um. Eu sou uma pessoa completamente assim, com a crença em mortos, eu acredito muito nos mortos, eu acredito em vida pós-morte, eu acredito em tudo, até porque, né, minha religião fala também sobre isso, mas isso é papo para outro ponto. E se você for parar para pensar, a gente tá aqui com um objetivo, né? Então, vai ser difícil mesmo chegar nesse objetivo. E aí, às vezes, a gente chega nesse objetivo e a gente acredita que vai ser tipo assim, nossa, uau, muita coisa. A gente vai, sabe, ter uma um sentimento assim tão bom, tão verdadeiro e não foi isso. Dando o exemplo da minha proteína. Eu fiquei 5 anos pra encontrar uma proteína e eu encontrei a proteína e foi tipo simplesmente tipo, agora eu encontrei uma proteína que eu consigo consumir. E só, sabe? E aí eu acho que a própria expectativa, ela pode ser algo muito negativo. Se você for parar pra pensar no princípio luciferiano, esperar demais sempre vai gerar uma frustração. Nem sei se isso faz sentido pra vocês.
Nem sei se pra mim, mas tá fazendo sentido. Na verdade, pra mim tá fazendo sentido sim. E aí é isso. Agora eu estou mais vigilante em relação às minhas atitudes. Eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada, apesar que a disciplina pra mim é uma coisa muito difícil. E por conta de outras questões, mas eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada. Eu sempre tentei dar o meu melhor em tudo, e eu acho que isso também é ruim. Eu acho que querer dar o melhor em tudo, ter disciplina demais, também é uma coisa que precisa ser melhorada. Por isso que é a questão do equilíbrio, né. É foda. É muito difícil ser uma pessoa confusa e pensadora demais, e que ainda para ajudar a ler muito. Mas resumindo, o livro de filosofia tem dado certo. Eu tive uma questão na minha vida que pra mim foi uma virada de chave com relação ao estoicismo. Porque uma vez eu estava na minha psicóloga e eu contei tudo, enfim, tudo que momentos marcantes na minha vida negativamente, né, tudo que aconteceu, e um dia ela chegou pra mim e falou: "Você percebe que você não consegue ver essas coisas com a seriedade que elas precisam ser vistas?" E eu fiquei tipo assim: "Não, não consigo perceber isso". E aí ela falou: "As pessoas passam por isso e muitas delas tiram a própria vida, algumas entram no limbo, algumas se destroem até, enfim, irem de arrasta pra cima, e você simplesmente leva a sua vida numa leveza. E você não percebe o o quanto você deveria levar isso como o peso que essas coisas têm". E aí foi como quando eu comecei a pensar. Ela falou: "Você já leu sobre o estoicismo? Você conhece o estoicismo?" Eu falei: "Não". E aí ela me disse: "Pois procure, você é uma pessoa estoica". Isso faz muitos anos. E aí eu fui procurar sobre o estoicismo e eu me identifiquei muito. E aí isso por muito tempo foi pauta, né, de terapia, porque existe também um problema de você não enxergar o peso de uma determinada situação. Tipo, você levar tudo como, sei lá, num automático, sabe. Por exemplo, às vezes, sei lá, você sofreu uma violência, e aí você não consegue entender o peso daquilo, e você leva uma vida normal. Tipo: "Ah, aconteceu". E não, tipo, é uma coisa que você precisa levar em consideração o peso daquilo. E eu não tinha isso, e eu ainda não tenho. E aí eu fico pensando nisso. Porque às vezes o que as pessoas consideram um ponto positivo, pode ser um ponto negativo. Porque eu acho também que entender a seriedade de um assunto também faz parte de entender como você funciona ou coisas que deveriam não ser sentidas ou o peso daquelas coisas, eu não sei. Porque isso aí me abriu também um espaço para outra coisa, que eu acho que ser uma pessoa que não entende o peso das coisas, faz com que a gente deixe com que as pessoas façam com a gente o que elas bem entenderem. Mas aí também vai entrar em um outro papo, né, vai entrar no papo de limites. Mas eu sempre fui uma pessoa que conseguia impor limites, eu acredito que eu sou uma pessoa que bota bastante limites, mas em algumas coisas eu sou bem bobinha.
E aí a gente entra de novo no assunto do fracasso, porque eu recentemente conheci uma pessoa e eu acreditava fielmente que ela ia ser minha amiga. E eu dei pra ela a minha melhor parte e no fim, tipo, essa pessoa cagou pra mim e eu me senti uma fracassada. E aí eu fiquei pensando justamente sobre isso. Entra de novo o assunto do fracasso, do baixo limiar para fracasso, de me perdi. É isso, me perdi. Mas enfim, eu fiquei muito triste, porque eu esperava que ela fosse minha amiga, mas não foi isso que aconteceu. E isso é uma coisa muito ruim. E aí entra a expectativa de novo. Esse é um outro ponto que eu sempre pensei, por que que eu nunca consegui ser amiga de verdade das pessoas? Tipo, eu nunca consegui ter bastante amigos, próximos, sabe? E tipo, eu tenho pessoas muito próximas a mim e que eu amo muito e que são muito próximas, mas que sempre vai bater aquele papo de frustração, de tipo assim, esperar, né, que as pessoas sejam com a gente a forma como a gente é com elas, mas aí também entra no papo de que as pessoas são únicas e cada uma tem sua forma de agir e a gente tem que entender a forma que as pessoas agem. E também diz muito sobre a questão das expectativas, né? O que eu coloco talvez demais nos outros, não sei. Ah, sei lá, eu acho que nada mais está fazendo sentido. Eu acho que eu tomei muita cafeína, muita proteína. Mas uma das coisas que eu sempre quis fazer foi justamente conseguir conversar com pessoas exatamente dessa forma como eu tô fazendo aqui, porque eu nunca consegui ter um papo assim, a não ser com os meus pais e com os meus irmãos. Mas eles também nunca conseguiram me entender. Eles sempre ficavam tipo, não, Nathalie, nada faz sentido, sua cabeça é uma farofa. Então essa sempre foi uma vontade, simplesmente chegar e falar o que eu quero falar e ver se alguém se identifica comigo, ou se alguém também é assim, ou se alguém também pensa sobre essas coisas. Porque eu sou uma pessoa que eu penso muito, mas eu sinto que eu aprendo mais falando. Não sei se vocês são assim. E aí eu conheci uma pessoa que eu acho que é muito parecida comigo, o Pedro. Inclusive, eu adoro o Pedro. Sério, eu adoro o Pedro. Pedro, se você tá vendo isso, eu adoro você. Você é tudo. E eu me identifico muito com ele em diversos âmbitos, assim, de pensamento, leituras. Eu não sei se é porque a gente é piscianos e ele é pisciano e eu também, mas também não faz sentido porque eu já conheci outros piscianos. Eu não sei. Eu sei que eu adoro o Pedro. E eu acho que isso pode fazer sentido pra ele. Ou não. Pedro, espero que você veja, eu espero que você me responda sobre o que você vai achar sobre isso. Enfim. O que eu queria dizer é que eu tenho quase 30 anos e eu me sinto completamente frustrada porque eu não acredito que o autoconhecimento é tipo assim, ai, passei uma crise, me autoconheci e acabou. Eu acho que o autoconhecimento ele vai até o final da sua vida e até talvez para depois da vida, como eu falei, vai muito da crença de cada um. Mas eu me sinto frustrada porque tem algumas coisas que eu achava que eu tinha aprendido, mas na verdade eu ainda não aprendi, elas ainda estão escondidas. E aí entra essa parte do princípio luciferiano, que toda hora a sua parte que você não gosta, a parte ruim, vai sempre te tentar, sempre, pra fazer você cair de novo. E você tem que ser mais forte, você tem que brigar com isso, pra você conseguir quebrar padrões, sabe? É, são muitos pensamentos e o princípio luciferiano, ele vem e fala justamente sobre isso, sobre você olhar para o seu lado escuro e transformar ele no melhor lado, né? Ter sabedoria, aprender com isso e
enfim, buscar a sua melhor versão e se tornar uma melhor versão sua, uma pessoa melhor e olhar para os seus defeitos com carinho e transformar eles em coisas boas. E eu gostei desse papo, eu gostei de ter essa conversa, essa troca. Acho que até vou criar um canal à parte e vou chamar de Papo de Maluca. Porque eu acredito que só os malucos e as malucas vão gostar desse tipo de conteúdo. Mas uma das coisas que eu tenho feito, né, que eu tenho percebido, é sobre ter coragem. E eu sempre fui uma pessoa muito corajosa, ou talvez eu sempre fui uma pessoa muito impulsiva. E a impulsividade talvez possa ter sido usada como uma forma de coragem, mas não que necessariamente eu tenha coragem. Eu não sei. Eu sei que essa é uma das pautas que eu coloquei pra mim esse ano, que eu queria ser mais corajosa. E parte dessa coragem é vir aqui na frente de uma câmera e falar sobre as coisas que eu penso, né? As coisas que fazem sentido pra mim, primeiramente como uma forma de tentar me conhecer e tentar me orientar, porque eu tenho TDAH e muitas vezes eu sinto que eu não consigo fazer conexões apenas falando, assim, tipo, só falando, falando. Eu sinto que eu preciso, às vezes, falar e me escutar falando e me entender, porque só pensar não resolve de nada pra mim. Nunca resolveu. Muito pelo contrário, me fez entrar em looping e às vezes dar vazão pra pensamentos que não deveriam receber a atenção que receberam. Então, primeiramente, eu estou fazendo isso para me agradar, para tentar me entender, para tentar me conhecer e não me sentir um peixe fora d'água. E aí que entra a segunda parte, que é esperar encontrar pessoas que também pensem como eu, que se sintam assim como eu. E eu acredito que seria muito legal se essas pessoas aparecessem e, sei lá, comentassem aqui pra gente criar uma comunidade legal pra conversar sobre isso, sabe? Se você se identifica ou se você não se identifica, se você acha que é papo de maluco, sei lá. Não sei. Mas também vai de você, se você quiser comentar ou não. É, Mas essa é uma parte minha que poucas pessoas conhecem. Tem que ser muito íntimo pra conhecer. E eu acredito também que a intimidade tenha etapas. Existe a intimidade nível 1 e existe, sei lá, a intimidade nível 5. Eu acho que pra você conhecer esse meu lado, você precisa de pelo menos intimidade nível 3, 3,5. Porque não é com todo mundo que eu tenho intimidade que eu falo esse tipo de coisa. Mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham conseguido me entender um pouco. Nem eu sei se eu me entendi, mas foi um papo bom. E eu acho incrível a capacidade que o ser humano tem de linkar uma coisa com 1.500 coisas. Por exemplo, eu simplesmente por ter conseguido chegar e encontrar a proteína, eu consegui linkar tudo isso e chegar nisso. Que era uma coisa que eu sempre tive muita vontade de fazer, que era simplesmente abrir uma câmera e falar. Como se fosse um podcast, mas não é um podcast. Tem uma youtuber que eu gosto muito de acompanhar, e uma época ela começou a fazer esse tipo de conteúdo e eu amava, não perdia um. E eram horas de conteúdo, eram tipo assim, 2 horas de conteúdo dela só falando com a câmera e eu amava. Só que por algum motivo que ela nunca chegou a falar, ela parou de fazer isso. Mas é uma youtuber que eu me identifico bastante e eu finalmente tomei coragem pra colocar isso pra fora. Porque eu acredito que assim como eu gosto disso, talvez existam pessoas que também gostem, porque eu não sou um peixe fora d'água e eu também não sou um alecrim dourado, né? E eu gosto muito de aprender com outras pessoas. E eu gosto muito de ter esse tipo de papo. E é muito difícil encontrar pessoas que gostam de ter esse tipo de papo, porque a maior parte das pessoas acha balela, outras pessoas não têm saco. E algumas pessoas, às vezes, simplesmente nem pensam nisso, porque tem pessoas que morrem, né? Vivem uma vida inteira, morrem e, tipo, continuam igual.
Não igual, né? Porque eu acredito que a gente sempre aprende alguma coisa, mas assim, não mudam praticamente nada na forma de agir e às vezes nem chegam a pensar sobre coisas e linkar coisas, sei lá. Enfim, se você se considera um maluco ou uma maluca como eu, seja bem-vindo a conversar comigo. Eu não sei de quanto em quanto tempo eu vou fazer isso, mas se for pra parar pra pensar com a frequência que eu me sinto uma maluca de ficar falando e pensando essas coisas, talvez seja bem frequente. E é isso, espero que tenha gostado. E se gostou, comenta aí. Se não gostou, também comenta. Fala, você é maluca, nada faz sentido. Só não vem com ofensividade, porque eu fico triste. Ninguém merece gente mal educada. E é isso, beijo.